Olá, amigas! Rodolfo pede que José Armando reconheça o filho de Esmeralda. Vamos ficar sabendo isso e muito mais no próximo capítulo da emocionante novela Esmeralda. Mas antes, amigas, se gostar do vídeo, deixe seu like e se inscreva. José Armando acusa Rodolfo de manter uma atitude inflexível, de não ter consideração, de se negar, lembrando ainda que abandonou sua filha sem levar em conta que era inocente, acusando o pai de ser o verdadeiro culpado de tudo o que aconteceu, recordando como ele desprezava Esmeralda, se opunha ao relacionamento dos dois e como teve de defendê-la contra ele. Afirma que Rodolfo a tratava como uma camponesa humilde e cega, vestida de trapos e vivendo em um casebre, e que, apesar de tudo isso, ele a amou com toda a alma, casou-se com ela e a transformou em sua esposa. Relata que quando foi à capital buscar trabalho e uma casa para poder trazê-la, foi na sua ausência que o pai a levou para aquele miserável, colocando ela nas mãos de Lúcio Malaver, sabendo o que ele sentia por Esmeralda e o que iria acontecer. José Armando acusa o pai de ter querido destruir o amor que os unia e afirma que conseguiu, dizendo que agora não pode lhe pedir nada, pois a consequência daquilo que ele propiciou foi a gestação de uma vida que se tornou uma lembrança permanente daquele momento terrível, algo mais do que ele podia suportar. Ele explica que a doçura se transformou em amargura, que os sonhos e projetos morreram e que restou apenas um homem endurecido. Afirma que renunciou a Esmeralda porque a existência do filho dela o machucava demais e pergunta se agora acreditam mesmo que ele seria capaz de reconhecê-lo. José Armando prossegue afirmando que não poderia jamais reconhecer aquela criança, pois, segundo ele, foi justamente a existência desse menino que se tornou a causa de sua desventura, perguntando ao pai se realmente acredita que ele seria capaz de ter tal gesto, reconhecendo como filho alguém que representa tudo que destruiu sua felicidade. No dia seguinte, Georgina vai até o hospital. José Armando diz que não esperava vê-la ali e Georgina responde que lhe ocorreu ir buscá-lo, explicando que a visita é uma surpresa e esperando que seja agradável. José Armando se afasta, e Georgina questiona por que ele faz isso, lembrando que se trata de um hospital onde qualquer um pode entrar. Ao que Georgina comenta que supõe que primeiro o chamarão, mas José Armando retruca que não se deve supor nada, pois às vezes abrem a porta e entram sem avisar. Georgina explica que veio pedir que José Armando desse uma olhada em um caso novo, pois estava um pouco confusa e queria sua opinião. José Armando pergunta a Georgina se ela se importa que ele vá por um momento, e ela responde que não, dizendo que o espera ali. Esmeralda entra na sala e então pergunta pelo doutor, e Georgina responde que ele acaba de sair. Em seguida, Esmeralda questiona Georgina se ela está esperando por José Armando e se é paciente dele, ao que ela responde que não, explicando que é a namorada dele. Álvaro conversa com José Armando e comenta que não quis enfrentar um amigo, mas sim seus sentimentos, perguntando se José Armando estaria tão seguro dela quando se atreveu a colocá-la ali. Ele afirma que não estava, mas que começa a estar agora, pois sabe que tentou fazer Esmeralda se aproximar dele, mas que ela não aceitou. Álvaro fala que não pretendia fazê-la se apaixonar de novo, apenas testar até onde ainda chegava seu poder sobre Esmeralda. José Armando responde que ele não tem por que lhe dar explicações. Álvaro afirma que foi apenas uma pergunta, e diz que no dia em que considerar que José Armando deva lhe dar explicações, ele as pedirá de outra maneira. Após essa troca tensa, Álvaro se despede com frieza. Em seguida, Álvaro pergunta para Hilda se Esmeralda já voltou, e Hilda responde que lhe deu permissão para sair um pouco mais cedo, explicando que ela ia para a casa dos pais, mas que acredita que agora já esteja na casa dela. Álvaro decide então ir até lá. Hilda pede que, se for, faça-lhe um favor, leve um presente de um paciente para o filhinho dela. Álvaro aceita levar com gosto, e Hilda comenta o quão amável é o Dr. Álvaro, explicando que ele tem muito afeto pelo filho de Esmeralda. Em conversa com Dominga e Florzinha, Esmeralda deixa claro que não quer ser obrigada a tomar uma decisão e afirma que não deseja se casar para resolver uma situação, pois o Dr. Álvaro não merece isso, dizendo que se algum dia o aceitar, será porque de verdade o ama. Em seguida, Branca conversa com Esmeralda, e ela comenta que está tentando aprender a bordar muito bem, dizendo que adora trabalhos manuais e que se podem fazer muitas coisas bonitas, afirma que poderia ensiná-la se vivesse com eles. Pergunta por que Esmeralda não se muda para lá com o menino, mas ela responde que é impossível, pois não pode deixar Dominga sozinha. A mãe diz que ao convidá-la, está incluindo Dominga, afirmando que jamais pensaria em deixá-la sozinha, acrescentando que seriam muito felizes e que Rodolfo deseja muito isso, pedindo que ela saiba que não precisa passar por dificuldades, pois eles são seus pais e aquela deve ser sua casa.
Esmeralda responde que sua presença ali daria lugar a comentários, que as amizades deles perguntariam quem ela é, que teriam que ficar dando explicações e questionando o que se diria a eles. Ela acrescenta que seu pai não gostaria de ver seu nome envolvido em murmúrios, pedindo que pensem nisso. A mãe insiste, dizendo que seria muito feliz tendo-a ali com o neto, mas Esmeralda pede perdão por não aceitar o oferecimento e se despede, desejando boa tarde. A mãe responde, mas diz que ela não precisa ir embora porque acabou de chegar. Esmeralda responde que só ficará um momento e se senta. Esmeralda então diz que veio falar de Grazela, afirmando que é preciso fazer algo, pois sua prima vai enlouquecer. A mãe pergunta o que está acontecendo, e Esmeralda explica que tia Fátima ligou muito alarmada e que teve que atender Graziela em uma crise de nervos. Ela afirma que o problema é que Graciela continua amando e que a proximidade de Adrian lhe faz muito mal, pois ela vem ali e o vê, e enquanto continuar vendo-o diariamente, não poderá esquecê-lo. A mãe pergunta o que se pode fazer, e Esmeralda afirma que é preciso que Graziela vá para longe, dizendo que a distância é o melhor entre duas pessoas que se amaram ou se amam e que por qualquer motivo não podem chegar a nada. Ela sugere aconselhá-la a fazer uma viagem ou buscar uma maneira de que Adrian vá embora, afirmando que a solução é que não continuem se vendo. Nesse momento Jacinta avisa Branca que há uma pessoa lá fora a quem a senhora ajuda, pedindo para falar um minutinho, pois parece ter um problema com a família. A mãe lamenta a situação e diz que voltará logo, saindo. José Armando aparece e pergunta para Esmeralda porque ela contou a Álvaro o que aconteceu outro dia entre eles, afirmando que não havia necessidade de que ele nem ninguém soubesse das coisas íntimas deles. Esmeralda responde que não tem segredos com Álvaro. José Armando pergunta se ela o ama, e Esmeralda responde que ele tem sido muito bom com ela. Ele pergunta se ela vai se casar com ele, e Esmeralda diz que ainda não sabe. José Armando ao contrário diz que sim, vai se casar com sua noiva. José Armando vai então à casa de Álvaro e é recebido por Hortência. Em seguida José Armando pergunta por Álvaro, entra e diz que precisa falar com ele a sós. Já a sós, afirma que o assunto é Esmeralda e pede um favor, dizendo que quer que Álvaro tire Esmeralda do hospital. Álvaro pergunta por que ela tem que ir embora. Álvaro responde que não, que vai ele próprio. José Armando explica que Esmeralda pensaria que ele está fugindo dela, ou que tem medo de ceder. Ele diz que não quer que Esmeralda o faça ficar mal diante dos olhos de Georgina e que precisa demonstrar que é imune à proximidade de Esmeralda, que ela lhe é completamente indiferente. Álvaro questiona se para que sua namorada fique satisfeita e tranquila, Esmeralda precisa deixar um emprego do qual necessita para sobreviver. José Armando afirma que está disposto a passar a ela a quantia que quiser, mas Álvaro responde que Esmeralda prefere ganhar por si mesma. José Armando então sugere que ela seja colocada em outro lugar, dizendo que Álvaro tem influência suficiente para conseguir outro trabalho para ela. Álvaro se recusa, dizendo que não fará isso, e José Armando insiste que então ele diga a Esmeralda para ir embora. Álvaro pergunta se José Armando tem medo, e ele admite que talvez sim, tanto quanto Álvaro, explicando que veio pedir ajuda porque vai se casar com Georgina e deseja reconstruir sua vida, mas que com Esmeralda ali, não consegue ficar tranquilo, pois a proximidade dela o perturba demais. Branca comenta com Rodolfo que pelo que soube, Esmeralda se negou a se mudar para a casa deles, explicando que logo depois da chegada de José Armando, preferiu não insistir mais. Ele pergunta se os dois chegaram a se encontrar ali, e ouve que sim, querendo saber o que aconteceu entre eles. É-lhe dito que aparentemente nada de significativo ocorreu, que conversaram muito pouco e que Esmeralda chegou a falar de Graziela, fazendo também algumas alusões que pareciam se referir aos dois, mas que Esmeralda permaneceu em silêncio durante quase toda a conversa. Rodolfo pede que não se preocupem tanto, afirmando que sempre pensou que na primeira vez em que fosse convidada, Esmeralda não aceitaria, mas questiona se foi dito a ela que o desejo dele era que ela viesse morar ali. Ao ouvir que sim, mas que enquanto não a reconhecerem como filha, a situação se torna muito difícil, Branca pergunta o que ainda o detém para reconhecer a própria filha. Georgina conversa com Branca e afirma com convicção que aquela criança não pode ser de José Armando e pede que Branca se convença disso, dizendo que certamente é do outro homem, daquele miserável que cometeu uma vilania tão grande contra a pobre Esmeralda, e que ele é o verdadeiro pai. Branca pondera que isso não se sabe com certeza, mas Georgina insiste que a intuição deve ser levada em conta e afirma que José Armando se rebela completamente contra essa suposta paternidade porque, desde o primeiro momento permitiu que os ciúmes o cegassem.
Georgina admite que naquele momento isso era lógico, mas questiona se, depois de tanto tempo, ele poderia continuar sentindo o mesmo. Branca responde que não sabe, mas reconhece que poderia ser, e Georgina observa que isso significaria que José Armando continua apaixonado por Esmeralda. Branca diz não poder afirmar nem negar e sugere que talvez Georgina saiba melhor do que ele. Georgina então pergunta diretamente se Branca deseja que José Armando e Esmeralda voltem a ficar juntos. Ela responde que Esmeralda é sua filha e que a José Armando considera como um filho também, dizendo que o ama mais do que se fosse realmente seu. Georgina afirma que, sendo assim, ela deveria ajudá-lo a encontrar sua felicidade, questionando quem garante que essa felicidade não esteja ao lado de Esmeralda. Branca responde que Esmeralda não deseja voltar com José Armando e que, se isso acontecesse, ambos sofreriam, pois ele detesta aquela criatura por desventura. Georgina concorda que isso é certo e afirma que não se deve tentar forçar uma reconciliação, pois isso seria destruí-los aos dois. Mesmo assim, Branca observa que eles parecem muito contentes fazendo projetos para se casar, enquanto ele e Esmeralda não estão. Ela afirma que estaria encantada em poder fazê-los felizes, dizendo que tudo depende dela. Em outro momento, Álvaro insiste com Esmeralda e pede uma resposta, perguntando se ela não o ama nem um pouquinho e se ainda não pode responder à sua pergunta. Esmeralda então fala longamente, dizendo que o quer com um carinho muito doce, cheio de ternura e gratidão, explicando que tudo o que ele fez por seu filho e por ela, ela lhe devolve do fundo do coração em um sentimento sincero e grande, que alguém que nunca tivesse amado intensamente poderia confundir com amor. Ela acrescenta que justamente por já ter amado intensamente, sabe que isso não é amor verdadeiro, está muito perto de ser, mas ainda lhe falta algo. Álvaro pergunta o que falta, se é a paixão, a doçura que sente quando a acaricia, a paixão que incendiava seu sangue de mulher apaixonada quando José Armando a tomava em seus braços. Esmeralda fala, ai, por favor. Álvaro declara então seu amor, implorando que ela o ame e afirmando que aspira a isso, dizendo que não se conforma apenas com a ternura dela, pois, se algum dia ela for sua esposa, não quer senti-la passiva ou conformada, mas ardente e apaixonada. Ele diz confiar que um dia a terá apertada contra o peito, sem lembranças, entregue apenas ao presente, a um momento que seja só deles, desejando que ela seja dele como nunca foi de outro homem. Enquanto isso, o Dr. Lúcio Malaver conta a Joana que já vendeu as casas e que tem uma oferta de compra para a fazendinha, afirmando que tudo marcha bem, embora lamente que os trâmites não sejam tão rápidos quanto gostaria. Joana considera tudo aquilo uma loucura, mas ele insiste que não é, dizendo que vai se operar, começar uma vida nova e que não pretende voltar para ali. Ele afirma que vai buscar Esmeralda e que não descansará até conseguir que ela se case com ele. Joana argumenta que Esmeralda não o ama a ponto de se casar, mas ele responde que agora é diferente, pois eles têm um filho, ao que Joana rebate dizendo que isso não é verdade e que ele sabe perfeitamente que o menino não é seu filho. Lúcio admite saber disso, mas afirma que Esmeralda não sabe e que jamais saberá a verdade do que ocorreu naquela noite, o que leva Joana a acusá-lo de estar prestes a cometer uma infâmia, acusação que ele ignora, afirmando que tem direito sobre Esmeralda e que errou ao deixá-la escapar, acreditando que ao fazê-la pensar que tinha pertencido a ele, conseguiria mantê-la ligada, mas agora precisa ir buscá-la, mesmo sem considerar o Dr. Penha real. Finalmente Álvaro chama Esmeralda e pergunta se ela sentiria deixar o hospital. Ela se surpreende e pergunta se ele está brincando, mas ele garante que fala sério e pergunta se ela sentiria muito ir embora dali. Ao questionar o motivo da pergunta, Álvaro revela que José Armando lhe pediu que lhe conseguisse trabalho em outro lugar, desejando afastá-la do hospital, dizendo que decidiu reconstruir sua vida, casar-se e que a presença dela o perturba demais. Álvaro oferece ajudá-la, seja em outro emprego ou em seu próprio consultório, e pergunta diretamente se ela quer ir embora. Esmeralda responde com firmeza e clareza que não quer, dizendo explicitamente que não deseja deixar o hospital.